Olá, amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre alguém muito especial, hein? Maurice Gibb, aquele cara por trás das músicas incríveis dos Bee Gees. Com seus irmãos, ele foi responsável por criar aqueles sucessos que até hoje continuam tocando os nossos corações. Apesar de ser considerado o mais reservado entre os Bee Gees, Maurice desempenhava um papel essencial no grupo, muitas vezes passando despercebido pelo público. Ele era a peça-chave nas harmonias vocais da banda, além de contribuir com seu talento no baixo e outros instrumentos, enriquecendo ainda mais os hits do grupo. O que talvez muitos não saibam é que Maurice trouxe mais do que habilidades musicais para a banda. Seu senso de humor e presença tranquila foram fundamentais para manter seus irmãos, Barry e Robin, unidos, mesmo diante de desafios externos e conflitos internos ao longo de mais de 4 décadas. Enfrentando pressões e problemas pessoais, incluindo uma luta séria contra o vício que quase lhe custou a vida, Maurice Gibb manteve a sua função crucial. A sua morte inesperada em 2003 surpreendeu fãs ao redor do mundo, levando todos a refletir sobre o impacto significativo que ele teve em um dos grupos musicais mais bem-sucedidos da história. E hoje eu convido você a dar um passeio no tempo para relembrar um pouco mais sobre essa figura marcante que contribuiu de maneira única para a história da música. Maurice Gibb, um dos mais renomados pianistas e tecladistas de todos os tempos, deixou sua marca única ao arranjar diversas canções dos Bee Gees. Ainda que tenha se dedicado principalmente ao baixo por um longo período, revelou uma eficiência singular nesse instrumento. Outra faceta brilhante do seu talento foi a guitarra, na qual se destacou com maestria, contribuindo com arranjos inovadores em várias canções do grupo. Paralelamente aos seus irmãos, Maurice, embora raramente usasse, possuía um falsete perfeito, evidenciado nas partes finais da música Nights on Broadway. Em estúdio, Barry assumiu essa parte, mas ao vivo foi a vez de Maurice brilhar. Ao lado dos irmãos Robin e Barry, Maurice desempenhava o papel de maestro, sendo o cérebro por trás dos arranjos dos Bee Gees. Juntos, eles escreveram uma parte significativa da história musical, especialmente com a trilha sonora memorável do filme Os Embalos de Sábado à Noite, em 1977. Uma verdadeira lenda da música. Mas vamos voltar um pouquinho na história onde tudo começou. Maurice Ernest Gibb veio ao mundo em Douglas, Ilha de Man, no dia 22 de dezembro de 1949. Filho de Hugh Gibb, um baterista, e Barbara, nascida Pass, ele era o gêmeo fraterno de Robin Gibb, sendo o mais novo dos dois por conta de uma diferença de minutos. Naquela época, Maurice tinha uma irmã, Leslie, e também um irmão mais velho, Barry. O outro irmão, Andy, nasceria só em 1958. Quando tinha 6 anos, a família Gibb decidiu retornar para sua cidade natal, Manchester, na Inglaterra, devido aos desafios e turbulências decorrentes aí dos anos da Segunda Guerra Mundial. Manchester não era apenas uma cidade marcada pelo declínio industrial, era um caldeirão fervilhante de criatividade e possibilidades. E foi também em 1955 que Maurice deu os primeiros passos em sua carreira musical ao integrar o grupo de skiffle rock and roll chamado Rattlesnakes, junto com seus irmãos e 2 amigos, Paul Frost e Kenny Horrocks, que eram vizinhos. O grupo fez a sua primeira grande apresentação em 28 de dezembro de 1957 em um cinema local, onde as crianças foram convidadas a cantar entre os filmes. O plano inicial era dublar uma música de um disco de 78 que Leslie havia ganhado de presente de Natal, mas no caminho para o cinema, Gibb deixou o disco cair e quebrar. Eles então improvisaram e cantaram ao vivo, surpreendendo o público, que ficou satisfeito com a performance, possivelmente ao som de Wake Up Little Susie. Dos Everly Brothers.
A influência musical dos irmãos era um misto de talento inspiradas por artistas populares da época, como por exemplo os icônicos Everly Brothers, o carismático Cliff Richard e o talentoso Paul Anka. A música para eles não era apenas uma paixão, era uma força propulsora, uma chama que ardia. E falando em chamas, vamos explorar um dos motivos que guiou a família para as terras australianas. Na infância dos irmãos Gibb, o caminho deles foi marcado por alguns episódios turbulentos, desde pequenos furtos até incêndios criminosos. A busca por identidade e propósito os levou por caminhos diversos, muitas vezes longe do convencional. Em meio a essas jornadas pessoais, a família Gibb foi chamada pelas autoridades locais a repensar o futuro. A ideia de começar de novo em um novo país, mais precisamente na Austrália, começou a ganhar força como uma alternativa. Barry, mais tarde, compartilhou sobre a mudança de país e os problemas com a lei em uma entrevista. Ele disse assim: "Nós criamos um monte de problemas. Nós infringimos a lei tanto quanto podíamos. Nós brincamos com fogo, queimamos um monte de lugares, todos vazios, exceto na vez em que Robin colocou fogo na loja de alguém. Até que um grande amigo policial entrou em contato e disse ao meu pai: olha, se quiser evitar que seus filhos vão para o reformatório escolar, mude-se para a Austrália." Em agosto de 1958, a família Gibb, incluindo a irmã mais velha Leslie e o irmão mais novo Andy, que havia nascido há poucos meses, embarcou em uma jornada para a Austrália, estabelecendo-se em Redcliffe. Os jovens irmãos iniciaram apresentações para ganhar algum dinheiro. E foi durante uma dessas apresentações no Redcliffe Speedway, um autódromo que realizava corridas em pistas de terra, que o promotor do evento e também piloto, Bill Good, os apresentou ao locutor de rádio de Brisbane, Bill Gates. A multidão no autódromo demonstrava seu apoio jogando dinheiro na pista para os meninos, que se apresentavam geralmente nos intervalos das corridas, muitas vezes na traseira de um caminhão que circulava pela pista. Em um acordo com Good, todo o dinheiro arrecadado da multidão podia ser mantido pelos irmãos. E foi nesse período que Gates apelidou o grupo de Bee Gees, uma abreviação que rapidamente se transformaria no icônico nome Bee Gees. Embora esse nome não seja uma referência direta aos irmãos Gibb, como muitos acreditam, ele logo se tornou sinônimo de sucesso e criatividade em ascensão. Nos anos seguintes, os Bee Gees começaram a se apresentar regularmente em resorts na costa de Queensland. Através de suas composições, Barry atraiu a atenção da estrela australiana Colo Joy, que desempenhou um papel crucial em ajudar os irmãos a conseguir um contrato de gravação em 1963 com a Lindell Records, uma subsidiária da Festival Records, sob o nome Bee Gees. Lançando 2 ou 3 singles por ano, os três irmãos também forneciam canções para outros artistas australianos. Entre 1963 e 1966, a família Gibb estabeleceu-se em Sydney, e curiosamente esse período foi imortalizado por Robin em sua música Sydney, que captura a experiência única dos irmãos enquanto viviam nessa cidade. A canção acabou sendo incluída no álbum póstumo intitulado 15th Street Catherine's Drive. Infelizmente, a casa onde moravam foi demolida em 2016. Nos anos 1960, os irmãos Gibb deram os primeiros passos na música. A canção Wine and Woman trouxe um toque de reconhecimento. Logo em seguida, eles lançaram o álbum The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs. No entanto, apesar dos esforços, o sucesso comercial não veio como esperado e a Festival Records cogitou desistir. Nesse momento, Nat Kipner, associado à Spin Records, uma gravadora em ascensão, entrou em cena. Ele assumiu como empresário temporário, levando os Bee Gees para a Spin Records, enquanto mantinha uma parceria com a Festival Records na Austrália. A grande virada aconteceu quando eles cruzaram o caminho de Ozzy Byrne, produtor da Spin Records. Ele abriu as portas do estúdio St. Clair, oferecendo liberdade total para o grupo. Essa oportunidade permitiu que os irmãos aprimorassem as suas habilidades de gravação e explorassem novos caminhos artísticos. A colaboração entre os Bee Gees e Ozzy Byrne marcou um ponto crucial. No estúdio St. Clair, com espaço para experimentar, eles refinaram seu som e expandiram horizontes musicais, preparando o terreno para o sucesso que viria. O segundo disco, chamado Speak and Specs, foi divulgado em 1966, quando foram eleitos Grupo do Ano e Barry ganhou o prêmio de melhor compositor do país, conforme reconhecido pela imprensa nacional.
Em janeiro de 67, os Bee Gees, ironicamente, tiveram o sucesso na Austrália que tinham procurado por tanto tempo. Speaks and Specs, a música com o nome do álbum, e uma das várias gravadas no estúdio de Osbourne, se tornou um sucesso em toda a Austrália. Deixando um sucesso para trás na Austrália, os irmãos Gibb foram para casa na Inglaterra e para um futuro incerto. Em 1967, os Bee Gees assinaram um contrato com a gravadora Polydor, lançando uma sequência de álbuns que conquistaram fãs ao redor do mundo, consolidando-se como uma banda oficial. Eles decidiram então expandir a formação, trazendo 2 novos integrantes para assumirem a bateria e a guitarra da banda, sendo eles Colin Pearson e Vince Meloni. Bom, no mesmo ano, os Bee Gees lançaram o 3º álbum de estúdio, intitulado Bee Gees First, que fez sucesso estrondoso com o single To Love Somebody. Curiosamente, Maurice ocasionalmente foi reconhecido como coautor das canções To Love Somebody e I Can't See Nobody, quando essas músicas eram lançadas por outros artistas. Mas isso raramente acontecia nos álbuns dos Bee Gees. No álbum Bee Gees Gold, volume 1, por exemplo, a música I Can't See Nobody foi creditada aos 3 irmãos, tanto na contracapa quanto no rótulo do disco. Apesar disso, os irmãos frequentemente afirmavam que os sucessos desse álbum foram compostos por todos os 3, ao contrário do que constava nos créditos oficiais. Em seguida, eles lançaram Massachusetts. Ainda em 1968, chegou às lojas o 5º álbum da banda, com o título Idea. O material foi um dos mais bem-sucedidos da carreira deles. I've Gotta Get a Message to You. E também a História del Joke. O álbum ainda apresentava a canção Kitty Can, na qual Maurice Gibb contribuiu com a harmonia vocal, enquanto que Barry cantava a harmonia mais baixa. Já em 1969, com a chegada do álbum Odessa, promovido pelos singles First of May e Lamplight, também veio a demissão do guitarrista Vince e a grande polêmica entre os irmãos Robin e Barry, que disputavam liderança de voz. Robin queria mais destaque no grupo, mas não conseguiu o espaço que desejava. Isso levou a uma briga e, consequentemente, a separação do grupo, e pouco tempo depois, o baterista Colin também se despediu. Barry e Maurice seguiram fazendo algumas canções, que resultaram no disco Cucumber Castle. Eles interpretaram o sucesso Don't Forget to Remember, alcançando o 2º lugar nas paradas do Reino Unido, enquanto o primeiro single solo de Robin, Saved by the Bell, também conquistou o 2º lugar. Em seguida vieram os singles Ayo Ayo e Tomorrow Tomorrow, nos quais Barry liderava e Maurice harmonizava nos vocais. Contudo, a versão duo do grupo teve um sucesso menor. Uma curiosidade legal desse período é que na década de 60 existia o conceito chamado supergrupo, que é um conjunto musical formado por membros que já eram bem-sucedidos em suas carreiras e decidiram colaborar e gravar álbuns juntos. Em 1969, então, formou-se um supergrupo chamado Foot, composto por Maurice, Steven Groves, Steve Kipner e Billy Lowry, que juntos gravaram Have You Heard the Word? Essa foi a primeira vez desde a formação dos Bee Gees que Maurice se apresentou sem os irmãos. Have You Heard the Word? Mostra Gibb interpretando John Lennon, levando os fãs dos Beatles a acreditarem que era uma canção inédita dos Beatles. E outro fato curioso sobre essa canção é que a gravação era tão convincente como uma canção de Lennon que em 1985, Yoko Ono, enquanto organizava o acervo, registrou os direitos autorais sobre essa canção como uma música escrita por John Lennon. No entanto, Lennon já havia negado qualquer participação na canção. Em abril de 1970, Maurice Gibb deu seus primeiros passos solo com o single Railroad.
apresentando o lado B, I've Come Back. O seu álbum solo, The Loner, ainda estava nos bastidores, com todas as músicas contando com a habilidade na guitarra de Leslie Harvey, do Stone the Cross. Maurice também embarcou na formação do supergrupo The Bloomfields, em 1970, ao lado de Billy Lowry. Nesse período juntos, gravaram uma versão reduzida de The Loner, que mais tarde fez parte da trilha sonora do filme conhecido aqui no Brasil como Crepúsculo de um Ídolo. No entanto, os Bee Gees fizeram as pazes e voltaram a se reunir como banda, e o resto vocês já sabem, né? E se não sabem, tem um vídeo sobre a trajetória dos irmãos aqui no canal. Entre altos e baixos, 1976 foi o ano, meus amigos e amigas. Eles foram convidados para participar da trilha sonora de Os Embalos de Sábado à Noite, que virou um marco cultural dos anos 70. E o álbum com a trilha sonora do filme bateu todos os recordes de vendas possíveis. Isso segundo a Billboard. Ele é o 5º álbum mais vendido da história da música, com 37 milhões de unidades. Na época do seu lançamento, manteve-se por um longo período no topo das vendagens, sendo superado apenas quando Michael Jackson lançou o álbum Thriller. Aí também já é outro nível, né? Maurice, ao longo da década de 70, começou a emprestar sua voz principal a faixas como Lady on Me, Country Woman, On Time, You Know It's For You. Na década de 80, os Bee Gees deram uma pausa em suas carreiras como cantores, dedicando-se à produção de discos para outros artistas, e Maurice Gibb manteve a sua veia solo. Já no ano seguinte, Gibb se apresentou no Festival de San Remo, interpretando Wildflower, uma canção dos Bee Gees, na qual ele foi o vocalista principal no álbum Living Nice. Já em julho de 1985, ele compôs e gravou a instrumental The Supernaturals. It's just a boy. What should we do? Take him back. We'll let the captain decide. Usada posteriormente na trilha sonora de um filme, Os Sobrenaturais, no qual ele fez uma participação especial. O trio retornou em 1987, dessa vez com uma nova gravadora, e estreou o disco ESP, promovido pelo single You and Again. Nesse álbum, Maurice assumiu o vocal principal na canção Overnight. No ano de 1993, os artistas estrearam o álbum Size Is Everything, com a canção For Whom the Bell Tolls, tocando em muitas rádios. Após 3 anos trabalhando no novo álbum, veio Still Waters, de 1997. O disco foi bastante aclamado e presenteou o público com a faixa I Cannot Love You More. Após um documentário sobre a carreira intitulado Capel Road e diversos shows, em 24 de abril de 2021, os Bee Gees lançaram seu 23º e último álbum de estúdio. Esse trabalho incluía composições de Maurice, dentre elas está o grande sucesso Man in the Middle. E o trio continuou juntos na estrada e nos palcos até o ano de 2002, quando então decidiram fazer uma nova pausa, que infelizmente não teria retorno, e vamos falar desse triste episódio já já. Mas antes, conta pra gente nos comentários qual a canção desses gênios que mais se marcou, hein? Quero saber. Além de sua notável carreira musical, Maurice também enfrentou desafios em sua vida pessoal. Nos caminhos da vida amorosa, ele conheceu a cantora escocesa Lulu por meio de Colin Patterson, um amigo em comum, que contou para Lulu do interesse de Maurice por ela. A cantora recorda com carinho: "Achei o Maurice fofo. Então disse, nesse caso, diga a ele para parar de falar de mim e me levar para sair. Na verdade, nosso relacionamento cresceu de certa forma. Ficar firme é a maneira errada de descrever o que está acontecendo entre nós. Ficar instável pode resumir melhor a maneira como nos relacionamos e saímos um do outro." Segundo Lulu, ela e Maurice assistiram a um show do Pink Floyd em Londres. Mais tarde, quando o relacionamento deles se tornou público e também tumultuado, tanto que, em 1968,
ela foi vista em público com Dave Jones, dos Monkees. Jones também era amigo de Maurice, como Gibb lembrou. Dave era um grande amigo meu. Terminei com Lulu por telefone e Dave me ligou e disse: vou convidar Lulu para jantar com alguns amigos. Está tudo bem? Eu disse: sim, não vou mais sair com ela, divirta-se. E joguei o telefone no chão. Eles então tiraram muitas fotos juntos, fazendo parecer um romance de 6 meses, mas ela só tinha saído com ele naquela noite. Nem queria sair. Ela me ligou no dia seguinte, chorando, pedindo desculpas. Além das idas e vindas, e muito embora nem todos tenham aprovado o seu romance turbulento, incluindo seu irmão Barry, o casal se casou em 18 de fevereiro de 69. Eles tiveram que adiar a lua de mel no México devido à aparição de Lulu no Eurovision. Infelizmente, as coisas não deram certo para o casal no showbiz, já que Maurice estava lutando contra o alcoolismo na época. E mais tarde, em uma entrevista, a cantora disse: achávamos que éramos o rei e a rainha do mundo e éramos fabulosos. A bebida fazia parte disso, mas não deveríamos ter nos casado em primeiro lugar. Deveríamos apenas ter tido um romance. Decidi que tinha que acabar. Ele não queria que isso acabasse e isso o machucou. Eu amava e adorava totalmente, mas eles acabaram se divorciando em 1974 e seguiram caminhos separados. E Gibb mais tarde mencionou que ambos bebiam. Não tínhamos responsabilidades, só queríamos festejar, disse ele. E compartilhou também que enfrentou lutas contra o alcoolismo a partir de 1970, quando John Lennon apresentou aquela que seria a sua bebida favorita, uísque com Coca-Cola. Ele descreveu que, na época, se ele tivesse me dado o cianeto, eu teria bebido o cianeto. Fiquei tão admirado com o homem. Maurice se casou com a sua segunda esposa, Yvonne Gibb, em 17 de outubro de 1975, e dessa união nasceram seus 2 filhos, Adam e Samantha. Mas a bebida ainda causava estragos. A sua relação com outro Beatle, Ringo Starr, que era seu vizinho, também incluía saídas para beber. E, de acordo com Barry, chegou a um ponto em que ele se tornou pouco confiável e ele teria que tatear a parede antes de subir no palco. O ponto mais baixo do alcoolismo de Maurice Gibb ocorreu em 91, quando, após um mês de bebedeira, ele apontou uma arma para sua esposa e para os seus filhos. Diante dessa situação, a sua família decidiu deixá-lo, indo imediatamente para a casa do irmão Barry. Eles se recusaram a retornar, até que Maurice tomasse medidas em relação ao seu problema com a bebida. A intervenção ativa dos seus irmãos, especialmente após a perda de Andy, foi um fator crucial em sua recuperação. Em uma entrevista, Maurice admitiu que os seus últimos anos de abuso de álcool foram motivados pela culpa de não ter se conectado com Andy antes de sua morte. Após passar por reabilitação, ele redescobriu a sua família, compartilhando momentos especiais com eles. Em celebração a essa nova fase, Maurice e Yvonne renovaram seus votos matrimoniais em 1992. A cerimônia reuniu não só diversos membros de suas famílias, mas também muitos dos amigos que Gibb fez durante o seu tempo no centro de reabilitação. Mas, infelizmente, em 12 de janeiro de 2003, aos 53 anos, o mundo se despediu de Maurice Gibb. Em decorrência de complicações de uma torção intestinal, ele sofreu uma parada cardíaca. A sua esposa, filhos e irmãos estavam ao seu lado quando ele morreu. Nesse momento, as cortinas se fecharam na jornada de um artista talentoso, mas as suas contribuições inestimáveis para a música permanecerão gravadas na história. Um funeral privado contou com a presença de cerca de 200 familiares e amigos, incluindo Michael Jackson, e após o culto, seu corpo foi cremado. Barry e Robin expressaram a sua perplexidade sobre a morte de Maurice, especialmente diante das circunstâncias em torno da operação durante o choque da parada cardíaca. Barry mencionou que nenhuma sequência de eventos fazia sentido para eles. Robin compartilhou seus sentimentos à revista Mojo em 2003, afirmando que não conseguia aceitar a morte do irmão. Ele disse assim: éramos crianças e adolescentes, passamos a vida inteira um com o outro por causa da nossa música. Não posso aceitar que ele esteja morto. Só imagino que ele esteja vivo em outro lugar. Após essa perda, Barry e Robin pararam de se apresentar como um grupo por um tempo, mas eventualmente decidiram se apresentar ocasionalmente sob a bandeira dos Bee Gees. No entanto, a trajetória dos irmãos foi marcada por outra perda significativa, com o falecimento de Robin Gibb em 20 de maio de 2012, aos 62 anos, devido a uma insuficiência hepática e renal causada pelo câncer coloretal.
E sobre o Robin, tem um vídeo aqui no canal, tá? Não perca a oportunidade de conferir o vídeo para conhecer ainda mais essa história fascinante desse talentoso músico. Maurice Gibb, um dos talentosos Bee Gees, deixou uma marca única e inesquecível na música. A sua contribuição para o som distintivo da banda, desde os primeiros dias na Austrália até o estrelato global, é inegável. Para os fãs, Maurice é mais do que um músico habilidoso. Ele é uma lembrança vibrante de paixão pela vida e pela música atemporal. A sua partida precoce deixou saudades, mas o seu legado vive nas melodias cativantes que continuam a encantar gerações. Bom, e assim nós encerramos o vídeo de hoje, tá? Muito obrigado mais uma vez por você ter estado aqui junto com a gente. Eu te espero no nosso próximo vídeo aqui no Cultura Nostálgica. Até lá!